Fala, mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Despindo a Alma. E hoje nós vamos despir a sensação de ser uma fraude. Quem nunca, né? Eu sou Flávia Paiva. Eu sou Vanessa Zicardi. E o bate-papo de hoje, Van, eu acredito que vai nos atravessar de muitas maneiras. Você já se sentiu uma fraude, Van? Muitas vezes. Muitas vezes. Inclusive, eu acredito que, na maior parte das vezes, quando eu falho em algumas coisas ou quando eu tô em dúvida com alguma coisa, algum ponto específico, eu tô em conflito com alguma parte minha aqui dentro, eu começo a me questionar, não só como Vanessa profissional, mas como Vanessa mãe, como Vanessa esposa, como Vanessa amiga. Eu começo a pensar, será mesmo que eu sou uma boa esposa? Será mesmo que eu tô fazendo o possível pra ser uma boa mãe? Será mesmo que eu fui uma boa amiga pra Flávia quando ela precisou de mim? Eu começo a me questionar o tempo inteiro, o tempo inteiro. E isso, Van, quando eu olho pra esse movimento, né, e quando me despertou o desejo de trazer esse tema pra conversarmos, veio de um atravessamento muito pessoal meu, de um momento que eu me peguei me questionando, né? E aí, quando eu fui revisar e olhar e analisar esse movimento meu, eu olhei e falei o quanto nós estamos presas a uma idealização de perfeição. E o quanto muitas vezes essa idealização nos afasta de algo que eu gosto muito de repetir para mim, para minhas pacientes, para as minhas alunas, que é: somos humanos, extremamente humanos. Sim. Demasiadamente humanos, né? Então, em muitos movimentos, eu me peguei numa situação pessoal, onde em um determinado momento eu coloquei em xeque nossa, mas se eu estou passando por uma situação dessa, da qual muitas vezes profissionalmente eu tenho um discurso pronto de como as pessoas devem enfrentar uma situação dessas, por que eu não estou seguindo o meu discurso? Será que então esse meu discurso não é válido, não é concreto, não é eficaz, não é seguro? Então eu sou uma fraude, né? E quem nunca se pegou nesse lugar? E aí eu acho que é até um pouco de prepotência, de soberba nossa, do entendemos que a gente precisa dar conta de tudo e saber tudo e ser boa em tudo, senão nada vale. É o tudo ou nada. Sim, você sabe que você tá falando isso e você trouxe a sua experiência pessoal nisso. E veio na minha cabeça agora 2 momentos, assim, que essa sensação de ser uma fraude veio muito forte. O primeiro momento foi logo pós-maternidade, que aí eu voltei pra linha de frente da empresa, voltei aos atendimentos ali, né, e tudo mais, voltei a criar conteúdo, aparecendo, porque eu passei um tempo só na escrita, né, porque eu não tava confortável ali, eu tava amamentando muitas vezes, eu não conseguia aparecer. E aí, quando eu voltei, eu recebi uma caixinha de alguém me perguntando alguma coisa nesse sentido. Como tem sido pra você se arrumar todos os dias? Ou como tem sido pra você se maquiar todos os dias agora nesse período de maternidade? E aí, por um momento, eu parei e eu falo, meu Deus, mas eu não tô seguindo exatamente o que eu falo pras pessoas, o quanto é importante se arrumar, o quanto é importante se maquiar e tudo mais. E ali me veio uma sensação muito grande de falar, você é uma tremenda de uma mentirosa, você é uma tremenda de uma fraude, você não é boa pra poder falar sobre isso. Você não tá fazendo, quem é você pra poder estar nesse lugar falando pras pessoas que elas precisam se arrumar? E é óbvio que eu não tava fazendo, eu tinha 1 semana e meia ali de maternidade, de fazendo uma criança sobreviver, porque esse é o primeiro desafio de uma maternidade. É óbvio que eu não parava pra me arrumar. Eu tomava meu banho, fazia minhas coisas, eu colocava a primeira roupa que eu via no guarda-roupa. Mas eu não colocava uma intenção nisso. E isso veio muito forte naquele momento, tanto que, Flávia, doeu tanto em mim essa sensação. E claro, pelo momento que eu tava ali de muitos hormônios e tudo mais, né, nesse período da vida, eu demorei até um tempo pra conseguir de verdade voltar a aparecer, assim, de falar, estou confortável em voltar a aparecer, e agora eu sustento se alguém me perguntar se eu realmente me arrumo todos os dias, se eu me maquio todos os dias. Então, essa sensação de ser uma fraude, todas as vezes que ela me atravessou, que ela esteve aqui, ela nunca foi embora tão rápido, tá? Não sei como é que foi aí dentro dos seus processos, mas ela nunca foi embora tão rápido, assim. Eu sempre demorei um tempinho realmente pra poder, será mesmo que eu sou? Será que eu não sou? Eu fui tentando me validar, fui tentando buscar resultados, fui tentando olhar pra minha história de uma forma diferente, mas eu fiquei um pouco nessa, assim, eu fiquei um tempo presa nisso. E o segundo momento foi quando eu aumentei o preço da minha consultoria em gestão de imagem. A primeira vez que eu fiz todo o processo, eu recalculei a minha rota, eu recalculei a forma de fazer o atendimento, eu recalculei a minha hora, o valor da minha hora, olhando para as demandas, enfim, como todo mundo faz quando vai entender qual é o preço que se cobra para fazer uma prestação de serviço. Quando eu joguei, que eu falei, tá bom, chegamos aqui no número, uma consultoria individual comigo custa R$10.000.
Hoje eu falo numa tranquilidade, custa 10 mil reais. Pra eu assumir esse lugar, foi muito difícil. E aí eu lembro do quão enlouquecedor foi pra mim, alguns minutos, de sair do quarto da minha casa, que é o escritório hoje, ir até a sala, e aí eu falei pro Renato, eu falei, cheguei num número. E aí ele falou pra mim, qual? Eu falei, 10 mil reais. Mas eu falei de uma forma, gente, assim, ó, de verdade, bem curvada, assim, e tudo mais. Ele falou, só? E aí eu olhei e falei, como assim? Só? Eu não tô tendo coragem de cobrar 10 mil reais. Como que eu vou falar para as pessoas que minha consultoria vale 10 mil reais? É muito alto, as pessoas não vão querer pagar. E aí, o que tinha por trás disso? Eu não valho esse valor. Realmente, o meu trabalho realmente não faz muito sentido. E aí, mais uma vez, eu volto. Em que momento que eu estava? Eu estava num momento de vulnerabilidade. Saindo ali do período só mãe e voltando para a vida real de consultora de imagem, de gestora de imagem. Então, todas as vezes que isso me pegou... E aí, eu demorei, Flávia, quase uns 30 dias para conseguir anunciar o novo valor da minha consultoria. Por isso que eu falei, eu nunca consegui sair tão fácil desse processo, né? Sempre um processo muito doloroso. E aí... Como eu trago sempre, né, como a gente trouxe, na verdade, em alguns outros podcasts, assim, nós que temos essa consciência, nós que trabalhamos o autoconhecimento, que a gente tá em terapia, em análise há muitos anos, a gente demora e a gente é pega por essas coisas, afinal de contas, somos humanos, como você muito bem trouxe. A gente até demora um tempo mais, a gente sofre também para poder sair disso. Eu fico imaginando, mais uma vez, as pessoas que não têm noção que elas estão com essa sensação, e principalmente não só de sentir essa sensação, porque eu acho que faz parte, mas do porquê eu sinto essa sensação, do porquê que eu me coloquei nesse lugar, porquê que eu me permito sentir que sou uma fraude. E eu acho que isso faz parte, Ivan, hoje eu olho para esse movimento como parte da natureza humana. E parte da natureza humana não querendo filosofar, mas o que eu observo como um movimento que, pelo menos dentro dos meus processos e das minhas pacientes, eu tento sempre trazer, que ajuda muito. Entender, sim, a nossa pequenez. Por quê? Entender a nossa pequenez não quer dizer validar que sim, nós somos uma fraude. Sim. Mas conseguir colocar em lugares diferentes o que eu sou e o que eu sei. Porque o que eu sou nem sempre vai conseguir acompanhar e suportar e sustentar o que eu sei. E quando a gente coloca isso em duas caixinhas diferentes, a gente fala, ufa! Então, ok, você pode falar sobre imagem pessoal e você pode, em um determinado momento, olhar no espelho e falar, não sei se realmente eu deveria usar essa roupa pra isso. E precisar, por exemplo, de um conselho, de uma dica, ou de uma outra profissional, ou de uma amiga pra te falar, Vã, tá gata, vai assim mesmo. Assim como eu, apesar de trabalhar ali como analista, em alguns momentos eu olhar pra uma situação minha de emocional e falar, eu não sei lidar com essa emoção, né? Então, a gente conseguir colocar em duas caixas e entender o que eu sou, o que eu sinto, como humana, não está em validação ali, não está numa balança com o que eu sei como profissional. Então, o que eu sei pode sim ser muito útil para você, e o que não quer dizer que vai ser muito útil para todos. Gosto muito quando alguém me pergunta, mas esse processo serve para todo mundo? Todo mundo vai ter resultado? Se passar no seu protocolo, no seu processo terapêutico? Eu vou dizer não. Algumas pessoas, para elas, vão ser beneficiadas com isso, e algumas não. Né? Assim como hoje, eu acredito que você também, eu consigo usar na minha vida muito do meu conhecimento, né? Mas em muitos momentos eu preciso de outras pessoas, eu preciso pedir um conselho para uma amiga, eu preciso do meu analista, né? Porque em alguns momentos é importante estarmos no lugar de humanos e entendemos a pequenez de sermos humanos, entendendo que isso não invalida em nada. Eu posso estar lidando com um conflito aqui, tô numa crise de ansiedade aqui, precisando lidar com ela, e daqui a 2 horas eu vou chegar no consultório e eu vou atender um paciente e vou ajudá-lo a lidar com a sua crise de ansiedade. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você sabe que, mais uma vez, essa mulher acabou de desenhar exatamente o que aconteceu comigo. Porque, eu ouso a dizer que aconteceu e ainda está num processo de finalização. Trazendo exatamente aí pro meu mundo, né, de imagem e tudo mais. Quando o Antônio nasceu, eu criei uma estratégia de imagem pra mim, mas eu era uma pessoa, né, eu
era aquela pessoa naquele momento. Quando eu fiz o ensaio fotográfico, eu falei, isso aqui não sou eu. E aí o segundo sentimento que veio foi, cara, você trabalha com isso, como é que hoje você olha pra tua imagem, que você acabou de fazer foto, você fala que isso não é você? E aí eu olhei pra Gabi, né, que hoje é nossa amiga, fez parte do meu time durante muito tempo, e eu falei pra Gabi, Gabi, eu preciso de você. Ela falou, como assim? Eu falei, preciso, cria uma estratégia de imagem pra mim. Eu preciso disso, disso e disso, só que eu não tenho condições hoje emocionais de abrir meu guarda-roupa e falar, tá, vou vestir isso aqui porque eu vou transmitir isso aqui. E aí, em algum determinado momento, eu falei, cara, mas é óbvio, é só óbvio na minha cabeça, porque eu tenho a experiência que eu tenho, né? Se eu juntar isso aqui com isso aqui, tendo o comportamento que eu tenho e tudo mais, é óbvio que eu vou transmitir essa imagem. Por que eu não consegui fazer isso sozinha? Justamente por isso. O que eu era naquele momento não suportava o que eu sabia. Eu não estava preparada para minha linha de raciocínio, eu não estava preparada para minha parte técnica. Eu não estava boa naquele momento no sentido de, ok, eu vou aceitar o que eu tô trazendo aqui no sentido racional e vou. Eu precisei de alguém para poder fazer isso para mim. Semana passada mesmo, eu até falei pra Flávia, falei, tive uma crise aqui de ansiedade com algumas coisas que aconteceram, eu preciso da Flávia, minha amiga, nesse momento. Sim. E aí, naquele momento, eu precisava, eu tinha uma reunião importante. E aí, eu falei pra Gabi, Gá, preciso de ajuda pra pensar num look. Aí ela falou, pra já. Por quê? Porque ela entendeu esse movimento. E aí, mais uma vez eu falo, todas as vezes em que a sensação de ser uma fraude me atravessa, todas as vezes que isso vem com força pra mim, eu estou no momento de vulnerabilidade. E aí, né, Van, no momento de vulnerabilidade, assim como em todos os outros momentos, nos lembrarmos que somos humanas não nos coloca numa posição de fragilidade, né? Porque muitas vezes as pessoas têm essa impressão, e as pessoas, eu me incluo nesse grupo de pessoas, né? Então, se eu for vulnerável e se eu disser que eu preciso de ajuda, quer dizer que eu sou uma fraude. Quer dizer que eu não sou tão boa quanto as pessoas acreditam. Quer dizer que eu coloco em jogo a minha competência. E na verdade não, na verdade aquilo me faz ser forte. Me faz ser forte a ponto de olhar e falar, nesse momento que eu estou, eu não suporto aplicar tudo que eu sei. Então eu preciso que alguém consiga mensurar o que é possível me oferecer para que eu aplique. E isso, Van, é tão importante porque eu acho que nos tira de um pedestal que muitas vezes nós mesmas nos colocamos e as pessoas nos colocam, que é, a Vanessa é uma consultora de imagem, ela tem que estar sempre impecável. A Flávia é uma terapeuta, ela tem que estar sempre equilibrada emocionalmente. A fulana é uma especialista em estética, ela tem que estar sempre com a pele impecável. Com a pele e o corpo impecável. Sim. Só que se a gente vai pra esse lugar, a gente esquece que existem muitas coisas que estão fora do nosso controle, né? Se fosse assim, um médico não podia ficar doente, né? Então, a gente precisa entender e respeitar a nossa humanidade, porque isso, de certa forma, nos traz força, nos faz sermos fortes o suficiente para entender a humanidade do outro. E para entender, seja no processo terapêutico comigo, no processo de imagem com você, quando um cliente, um paciente nos traz, Flá, faz muito sentido o que você está me apresentando de tratamento, mas eu não consigo. Ou, Van, eu quero muito essa estratégia de imagem, mas hoje eu não sustento, eu não tenho dinheiro para isso, né? E nos faz ser humanas de entender, eu te entendo. Eu também, em alguns momentos, não consigo colocar em prática aquilo que eu sei. E tá tudo bem. Então vamos adequar isso pra sua realidade desse momento. E eu acho que isso é sobre a gente conseguir viver a verdade mesmo, né, Van? Você sabe que veio uma palavra na minha cabeça muito forte ao te ouvir, que é assim, olha o tamanho dessa coragem, que é assumir de verdade a sua vulnerabilidade, a sua pequenez, o quanto você precisa de ajuda, o quanto realmente naquele momento você não está preparada realmente para fazer isso. Nos tira desse pedestal, nos tira dessa posição de alguém que é idolatrável, de alguém que não erra, de alguém que está sempre acima de qualquer coisa e nos coloca mais uma vez no mesmo bando. Tá todo mundo no mesmo nível, todo mundo é humano, todo mundo passível de erro, todo mundo passível de falha, todo mundo passível de tristeza, de raiva. E todo mundo precisa do outro. Todo mundo precisa de ajuda. É exatamente isso, o quanto se coloca. E aí, pensando até como a gente tá trazendo nossas experiências profissionais, o quanto isso sempre me traz pro centro
de mim mesma todas as vezes que acontece. E claro que passar por isso é ruim pra caramba, tá? Não tô falando que é gostosinho passar por esse processo. Não, se você tá passando por essa sensação nesse momento, você sabe o que a gente tá falando, o quanto isso dói, de verdade. É muito frustrante essa sensação. Mas quando a gente sai, a gente fala assim, ó, beleza, serviu realmente pra me colocar no centro de novo e entender que assim, ó, eu não sou o mundo. O mundo não gira em torno da Vanessa. A Vanessa não é infalível. A Vanessa não é perfeita. A Vanessa não é 100% em todas as vezes, em todas as situações. Isso me valida, né, no caminho para que eu possa realmente errar, para que eu possa realmente falhar, para que eu possa esquecer de alguma coisa, para que eu possa simplesmente não dar conta de todas as coisas. Então me coloca numa posição de verdade, me coloca numa posição de ser humana de verdade, sabe? Me tira realmente dessa posição de alguém que é intocável, de alguém que precisa ser idolatrado de alguma forma. E eu sabe? acho que esse movimento, né, Vange, nós trazemos isso, de certa forma, é libertador para nós, porque não sei você, e acredito que sim, sei sim, né? Vou dizer não sei, mas sei. Sabe sim. E sei o quanto você passa por isso, assim como eu, né? De muitas vezes as pessoas olharem para nós também nessa posição idealizada de, não, ela não passa por isso. Imagina, a Vanessa né? não tem medo, não a Flávia não tem medo de nada. nada. Ela passaria por isso, não esperava essa reação dela. E aí, geralmente, eu gosto de brincar com essas pessoas, dizendo, então, espere porque é daí pra pior, né? Porque eu sou humana, na condição de humana, eu vou passar por essas vulnerabilidades como qualquer outro humano. E vou me permitir passar por essas vulnerabilidades sem ter que ficar me lembrando do meu título a todo momento. Sim. Né? Então eu acho que, eu espero, né? Não é nem eu acho, eu espero de verdade que esse episódio consiga transmitir pra vocês o quão libertador é encararmos esse movimento e termos a coragem de olhar pra esse movimento. Eu quero que vocês respirem fundo agora, no sentido de alívio, de falar assim, ó, tá tudo bem passar por essa fase, tá tudo bem passar por esse momento, tá tudo bem despir essa sensação de ser uma fraude. Respeitem o processo, respeitem o caminho de vocês e sigam, né? Se mantenham em movimento, em busca realmente de quem vocês são de verdade para que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer. Obrigada por essa conversa. Obrigada, mulherada. Obrigada sempre. Beijo.